E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí a mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Vou começar com uma notícia que está em destaque no OneFootball, inclusive a respeito do treinador Adilson Batista convocando a torcida para o Clássico. Nesse domingo o Cruzeiro pega o América às 4 horas da tarde no Mineirão para defender aí a liderança no campeonato estadual e também os nossos 100% de aproveitamento na temporada até aqui. Segundo a apuração da Rádio Itatiaia, cerca de 17 mil ingressos já foram comercializados para a partida. A gente espera que esse número suba bem nas próximas horas, né? Eu acho que seria importante a gente ter pelo menos 30 mil pessoas no Mineirão nesse clássico. Eu estarei lá no Amarelo Superior, inclusive, tá? Então, quem estiver por lá, a gente pode se trombar. O Cruzeiro entra em campo defendendo alguns tabus interessantes. O primeiro deles, nesse confronto contra o América, a gente não perde para o Coelho há 12 partidas, desde que aquele time de 2016 perdeu por 2-0 para o América na semifinal, né? O time na época era comandado pelo David e a gente foi eliminado pelo América naquela ocasião. Considerando partidas apenas no Mineirão, essa invencibilidade do Cruzeiro ela é um pouco maior, é 18 partidas e a última derrota foi em 2002 no Supercampeonato Mineiro. O Cruzeiro perdeu por 1-0, mas a gente acabou conseguindo dar a volta por cima e conquistar aquele título, né? Depois de ganhar do Atlético e na final, digamos assim, o Cruzeiro ganhou da Caldense. Outra invencibilidade importante que o Cruzeiro mantém não diz respeito especificamente ao América, mas a todos os times do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro não perde uma partida de primeira fase de Campeonato Mineiro desde a temporada 2015, quando a gente perdeu um jogo para o Tombense. Já são aí 47 jogos sem perder, né, em primeira fase de Campeonato Estadual. Nem sempre o Cruzeiro terminou em primeiro, né? Ano passado, por exemplo, empatou muito e acabou indo para a decisão sem a vantagem contra o Atlético, mas a gente conseguiu reverter. Então que nesse domingo a gente tenha mais um grande jogo do Cruzeiro, consiga uma boa vitória sobre o América, mantenha aí essa liderança mais tranquila, né, de campeonato estadual. Os detalhes com relação à escalação, transmissão e tudo mais, vem tudo no vídeo de pré-jogo que está no ar amanhã. Estas e outras notícias estão disponíveis no OneFootball, tá? Que é o maior aplicativo sobre o futebol do planeta. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Uma coisa que o Adilson comentou na entrevista coletiva de sexta-feira, eu acabei não comentando devidamente na live de ontem e gostaria de aproveitar esse assunto agora. Foi a respeito do volante Henrique. O Adilson deu algumas alfinetadas, né, em jogadores como Orejuela, porque não quis disputar a Série B, em Thiago Neves, que seria ali má influência para outros atletas, mas ele elogiou muito o Henrique. Segundo o treinador, o volante tem portas abertas para retornar ao clube quando quiser, sofreu muito com a situação do Cruzeiro e saiu justamente por isso, porque tinha comprado briga com vários atletas que não estavam ali dispostos a ajudar. Em determinado momento o Adilson falou até que o Henrique precisava de uma placa. Então eu gostaria que vocês comentassem aí qual a relação que vocês têm com o antigo capitão, como é que vocês enxergam a figura do Henrique, por quê? Pra mim ele é um cara que honrou muito a camisa do Cruzeiro, tenho o maior respeito pela história dele, mas entendo que tecnicamente ele não estava ajudando mais. Eu entendo a boa relação do Adilson com o Henrique, né? Foi o Adilson inclusive que trouxe o Henrique pro Cruzeiro naquela primeira passagem de 2008, mas eu não consigo compactuar com essa rasgação de seda do Adilson, simplesmente porque a gente vê que o camarada tá junto ou não é na hora de dificuldade, e o Henrique não tá aqui. Entendo que o desgaste era muito grande e a melhor coisa que o Henrique poderia fazer pelo Cruzeiro era realmente ir embora, tá? Eu acho que foi ótimo. Mas a situação do Henrique voltar no ano que vem, né? Pra quem não lembra, ele tá emprestado pelo Cruzeiro ao Fluminense nessa temporada 2020 e tem contrato com o Cruzeiro em 2021. Então, em tese, ele volta pro clube no ano que vem, 2 anos mais velhos, né? Porque ele deixou o clube em 2019, vai voltar em 2021 e ele já não tava jogando bem. Acho que realmente não justifica esse retorno. Se querem dar uma placa pro Henrique pelos serviços prestados, é totalmente merecido, homenagens, todo o respeito do mundo, mas em campo eu acho que ele não tem mais condição de nos ajudar e torço muito para que ele jogue muito bem no Fluminense, fique por lá e não retorne ao Cruzeiro. Porque assim, eu acho que a trajetória do Henrique no Cruzeiro já acabou, mas eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. O lateral direito Edilson foi denunciado ao Tribunal de Justiça Desportiva por causa de uma postagem no Instagram e pode ser punido com até 6 partidas de gancho. O ocorrido foi naquela viagem do Cruzeiro a Tombos, né, para disputar o jogo da segunda rodada do Campeonato Mineiro contra o Tombense. Tava caindo o mundo de chuva, né? E a Federação Mineira se negou a adiar a partida, o Cruzeiro viajou, ficou
todas as horas do mundo na estrada, depois não conseguiu chegar na cidade, precisou mudar a logística, enfim, aquele rolo todo. Parabéns, Federação Mineira, por tamanha sensibilidade. Minas está em estado grave de calamidade e vocês nem aí para o bem dos times. Devem estar nas suas poltronas confortáveis enquanto estamos mais de 8 horas viajando sem saber onde vamos dormir e o que vamos comer. Essa foi a postagem do Edilson que tá dando esse rolo todo aí. Agora vamos pensar. O Edilson falou mentira? O Edilson ofendeu alguém? O que ele fez? Ele reclamou. O cara tá 8 horas na estrada, sem saber pra onde vai, correndo risco, né? Todo mundo que pegou estrada debaixo daquela chuva tava correndo risco, gente. Tava caindo estrada, tava caindo barranco, tava caindo Minas Gerais inteira. E é interessante que ele postou o negócio, alguém alertou pra ele que poderia dar problema, ele apagou a publicação poucos minutos depois, mas ainda assim o pessoal foi atrás, né? A Federação Mineira dodóizinha do jeito que é, foi atrás e os caras vão tentar aí tirar um jogador do Cruzeiro, por mais que muito se possa questionar, né? O Edilson começou bem a temporada e tomar uma punição de 1 a 6 jogos por causa de uma postagem no Instagram, né? O Adilson Batista até falou sobre isso. O jogador agora não pode falar, ninguém pode se manifestar. Ele não ofendeu ninguém, eu acho sinceramente que se houver um mínimo de lógica nessa história, ele vai ser absolvido, mas se houvesse um mínimo de bom senso também, o jogo teria sido adiado sem precisar do pessoal tomar não sei quantas horas de viagem. Então vamos aguardar o julgamento, né? Torcer para que o passado controverso do Edilson não pese, porque ele é um jogador que já teve muitas punições aí por atitudes dentro de campo, né? Um jogador que já cansou de abusar da violência em outros aspectos, mas nesse caso aí, sinceramente, velho, o Edilson não fez nada de errado e a reclamação de alguém que está há várias horas na estrada, ela é totalmente legítima. Vamos falar de outro lateral direito agora, o Vitinho, que é cria da categoria de base do Cruzeiro, que ali na temporada 2018 foi vendido ao Cercle Brugge da Bélgica, que é uma espécie ali de clube empresa, né? Ele é do Mônaco. O Vitinho não está jogando no futebol europeu e alguns clubes brasileiros manifestaram interesse nele, né? E a negociação que estava rolando mais forte era com o Atlético Paranaense, mas não vai para frente por quê? O Furacão queria o garoto emprestado até agosto de 2021 e o Mônaco não aceitou. O Mônaco só quer emprestar ele até dezembro desse ano, por isso foram encerradas as tratativas. Já que essa negociação com o Furacão foi descartada, não era um bom momento para o Cruzeiro tentar entrar nesse páreo, é só a gente observar a situação. A gente tem o Edilson, que tem inclusive essa situação de possível suspensão. A gente tem aí o Luiz Gustavo, que está para ser envolvido naquela negociação com o Criciúma, né? Se o Foguinho realmente vier, mas é um jogador que não tem experiência aí de Cruzeiro, de futebol profissional. Ele era reserva do Everton ano passado. O Everton foi embora, já oficializado pelo Red Bull Bragantino, e a gente tem o Valdir hoje como lateral direito reserva imediato, sendo que o Valdir não tem nem 10 jogos pelo Sub-20 do Cruzeiro. Acredito que seria sim uma boa ideia o Cruzeiro tentar esse empréstimo do Vitinho até o final do ano. Não me apego a detalhes como fixar direitos, duvido que o time francês vai aceitar fixar os direitos, justamente porque compraram o Vitinho pensando no retorno que ele pode dar futuramente. É um jogador muito promissor, muito técnico, e eu acredito que o Vitinho poderia nos ajudar nessa temporada, ajudar dentro de campo, seja jogando como lateral direito ou até no meio campo, né? Ele já jogou na ponta direita, na ponta esquerda, é um jogador que tem bastante qualidade ofensiva. O caminho está aberto, né? E certamente o Vitinho também gostaria muito de voltar a jogar pelo Cruzeiro, ele que não teve oportunidade de jogar por aqui, né? Foram apenas poucos minutos em um clássico que a gente atuou com o time reserva, e vejo como um ótimo negócio de oportunidade, mas para isso o glorioso Bolimar precisa se mexer, né? Eu acho que tá na hora dele ficar esperto aí e dar essa tacada que, na minha opinião, seria certeira no mercado. E a respeito do Marcelo Moreno, tem notícia no Super Esportes de que o Pedro Lourenço, né, o dono aí dos supermercados BH e que vem ajudando bastante o Cruzeiro na parte financeira, ele tem interesse em repatriar o Marcelo Moreno para ser o camisa 9 do clube nessa temporada. O que poderia facilitar essa contratação? O coronavírus, né? O jogador, assim como todos os atletas brasileiros que estão atuando na China, tem esse interesse de sair do país justamente por causa da epidemia da doença. Entretanto, sua contratação segue sendo muito complicada. O salário do Marcelo Moreno, segundo essa reportagem, está na casa de R$1.700.000 por mês atualmente, e ele tem contrato com o clube chinês até o fim de 2021. Ou seja, para o Cruzeiro trazer esse atleta, seria basicamente se o clube chinês aceitar emprestá-lo e ainda pagando uma parte considerável do seu salário, né? Porque mesmo se o Pedro Lourenço quiser arcar com boa parte do salário dele, R$1.700.000 é totalmente fora da realidade de qualquer clube brasileiro que se preze. Tecnicamente o Marcelo Moreno poderia nos ajudar? Sem dúvida, ele é um homem de área, é um bom finalizador, é um cara ótimo no jogo aéreo, que hoje é um problema que o Cruzeiro tem, mas recomendo que ninguém se iluda com essa hipótese, tá? Porque a possibilidade é muito pequena, os valores envolvidos são muito altos e dependeria de uma série de fatores.
dele querer, do clube chinês aceitar emprestar pagando grande parte do salário e do Cruzeiro conseguir arcar com esse resto, né? Porque o Cruzeiro teria um gasto, o Pedro Lourenço também. Enfim, eu não vou me enganar, acho que o Marcelo Moreno não vem, mas se vier, certamente é alguém que nos ajuda. A respeito do Rodriguinho, o Globoesporte.com noticia que o Cruzeiro e o atleta estão muito perto de acertar a rescisão de contrato. Faltam aí poucos detalhes sobre forma de pagamento para que isso seja resolvida, mas o Rodriguinho está abrindo mão de tudo que teria a receber no seu contrato até o final de 2021, o que é muito dinheiro, e o que o Cruzeiro terá que acertar com o jogador são os atrasos de salário, direito de imagem, fundo de garantia, enfim. Mas a gente não pode esquecer que esse é um acerto do Cruzeiro com o Rodriguinho. A compra do Rodriguinho junto ao Pirâmides, né, o clube egípcio, lá na casa de 30 milhões de reais, essa é outro processo e o Cruzeiro vai ter que negociar diretamente com o clube. Então, assim, o ideal seria que o Cruzeiro conseguisse vender o Rodriguinho, né? Teve um papo aí de que o Bahia estava interessado, a negociação não andou, o Atlético Paranaense também ficou sabendo do salário dele e já desistiu. Então eu acredito que o Cruzeiro deveria tentar alguma composição, que seja com o Bahia, que foi o clube que mais mostrou interesse nele até agora, para que a gente conseguisse receber alguma grana, seja para quitar de vez essa grana do Rodriguinho, né, o que o Cruzeiro está devendo para ele, ou pelo menos para minimizar o prejuízo junto ao clube egípcio. Fato é que as negociações salariais feitas pela antiga diretoria, elas são completamente descabidas, né? E é por isso que é tão difícil o Cruzeiro conseguir repassar os atletas, porque são jogadores que ganham muito acima do mercado. Ninguém quer pagar o salário que eles ganhavam no Cruzeiro. Isso vale para Dedé, vale para Rodriguinho, vale para Ariel Cabral, vale para quase todo mundo. Até o momento não tem nada fechado, é importante a gente destacar essa situação, a situação lá com o André Cury, né, de Ederson e David, Marcelo Hermes, Dedé, Fred, enfim, nenhuma dessas situações está 100% resolvida, mas parece que o negócio está caminhando. É muito mais lento do que a gente gostaria, mas é importante a gente entender a dificuldade de cada caso também. Como são valores fora de mercado, é muito difícil você recolocar esse atleta em outro clube. E para fechar, falar um pouquinho do futebol feminino do Cruzeiro, que está de volta aí nesse fim de semana, né? Começa o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão e o Cruzeiro estreia na segunda-feira, 7 horas da noite no Sesc Venda Nova contra o São Paulo. Nessa partida a gente não vai poder contar com a Duda e com a Micaele, né? Dois destaques do time na campanha de acesso e do título mineiro do ano passado. As duas estão servindo a seleção brasileira sub-20 e o Cruzeiro buscou reforçar o plantel para essa temporada, manteve praticamente todas as titulares, contratou mais 10 jogadoras, né? E a expectativa é que essa temporada seja muito mais complicada que a anterior. O Cruzeiro fez um primeiro ano de sonho, né? Foi vice-campeão brasileiro da Série A2 e subiu para a primeira divisão, ganhou o campeonato estadual e agora os desafios serão muito maiores. Terminar entre os 8 primeiros colocados e ir para o mata-mata do Brasileirão seria espetacular para esse ano, né? Mas o foco mesmo do Cruzeiro nesse momento é se manter na primeira divisão, o que é o foco de todo time que acaba de subir da divisão de acesso, né? A mesma coisa se o time masculino do Cruzeiro conseguiu acesso esse ano. No ano que vem, o primeiro objetivo nosso é se manter na Série A antes de pensar em metas mais ambiciosas. Acredito que o trabalho vai ser bem realizado. O Hoffman Túlio, que era o treinador, deixou o clube. O comandante agora é o Jorge Vitor, né, que era auxiliar técnico na temporada passada, mas a gente está na expectativa de que as meninas sigam fazendo um bom papel aí e levando o nome do Cruzeiro de forma muito bonita aí também nessa nova modalidade. A respeito de transmissão, todos os jogos passam naquela plataforma Maicujo, tá? Alguns serão transmitidos também através do Twitter e os jogos de domingo às 2 da tarde passam na Band, né, na TV aberta. Mas a cada confronto a gente vai informando aqui no canal onde vai ser possível acompanhar o jogo das meninas, beleza? Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa aí os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Só reforçando, nesse domingo, então, 9 horas da manhã, entra o pré-jogo de Cruzeiro e América e assim que terminar o confronto, né, dando um tempo ali para chegar em casa, entra também a live pós-jogo que a gente espera que seja mais uma vitória do Cruzeiro, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!